Jesus virá para buscar o que é seu. Você é dele? Tem a marca da promessa? É propriedade exclusiva do Senhor? Glória a Deus. E Ele vem buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. A igreja não é esse ou aquele ministério. A igreja, ela é espiritual. Aqueles que estão ligados em Jesus, que creem no nome de Jesus e que alimentam dia e noite da sua palavra, do alimento que vem do céu. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Graças a Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus deixou para nós uma celebração que é a Santa Ceia. Ela é um ato profético que a igreja celebra, fazendo ali uma ceia, né? E ele coloca ali o pão e o vinho, o pão simbolizando a carne de Jesus. A carne como? Né? Como assim? Né? E o vinho, o seu sangue, é um símbolo, né? É um símbolo. Não tem aqui aquela ideia errada de que o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Não há o fenômeno da transubstanciação. Não. O que tem é um símbolo, né? Jesus falou assim: eu me dei para vocês, né? Eu dei a minha carne, né? Por que a carne dele? Porque ele se deu em sacrifício, né? O corpo dele foi moído. Para você fazer o pão, o trigo tem que ser moído. Então ele foi moído pelas nossas transgressões, né? E para você fazer o vinho, né? Você tem que macerar a uva, tem que esmagar a uva, né? Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi machucado. Então ele faz um paralelo aqui da carne dele, que ele se deu, né? Ele se deu em favor desta causa. O corpo, a carne dele foi machucada, foi torturada, né? E o vinho, o sangue dele que foi derramado. Todo o sangue, que a vida está no sangue, e todo o sangue dele foi drenado, né? Então, o sangue dele é o sangue, é o símbolo, né, da nova e eterna aliança. Antes, a lei era dente por dente, olho por olho. Quer dizer, cortou a mão de alguém, tem que cortar a sua também, né? Não, agora tem as misericórdias, agora tem o perdão, agora tem o amor, que é muito maior do que toda e qualquer lei. A lei do amor, que não é uma lei, mas é uma graça, o amor de Deus. Então, aqui a igreja de Jesus, os que estão ligados em espírito, em Jesus, eles fazem essa celebração desse ato profético, falando com a humanidade. Mas falando o quê? Qual que é a mensagem, né? Qual que é a mensagem que passamos com a Santa Ceia? Ele falou assim: todas as vezes que comerdes este pão, o pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, que Ele morreu, Ele se deu, né? Ele se deu por isso, Ele se sacrificou. E Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, né? Até que Ele venha. Olha bem, a igreja de Jesus, aqui eles estão ligados, né, em espírito, na nova e eterna aliança, na remissão dos pecados, estão dizendo para o mundo que Jesus virá.
E se você vai em Apocalipse, né, ele fala: eis que venho sem demora, guardas o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guardar a fé. Que fé é essa? A esperança da concretização de todas as promessas de Deus. E as Escrituras não podem falhar. Palavras de Jesus, e as Escrituras não podem falhar. Então, agora, olha bem, algo surge aí: o pão, o vinho, o vinho tinha álcool, não tinha álcool. Isso é uma conversa, né? Olha bem, quando Jesus celebrou a primeira Santa Ceia, que eles falavam que era Páscoa, mas Páscoa tem que ter cordeiro, e não tinha ali o cordeiro é Jesus, né? Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então, o que houve ali foi Santa Ceia, o pão e o vinho. A palavra vinho vem do grego, pode tanto significar o vinho com álcool, né, o fermentado, o levedado, ou aquele que é meramente um suco da videira, que é o suco de uva. Nesse caso, é o suco da videira. Mas por quê? Por que você fala isso? Olha bem, no período que antecedia a Páscoa, tirava da casa tudo que era fermentado e levedado. O pão aqui é sem fermento, era tirado da casa, né? 7 dias antes para celebrar a Páscoa, dizendo que também é um ato profético, a Páscoa que havia, né? Tem 3 fases: a Páscoa, depois a Santa Ceia e depois as bodas do Cordeiro. São 3 fases distintas. Nós não se celebra mais a Páscoa, porque se você celebrar a Páscoa, você está dizendo que Jesus ainda não veio, e ele já veio, não é? Porque matava-se um cordeiro sem defeito, né? Simbolizando a vinda daquele que é perfeito, daquele que é sem defeito, a vinda do Messias. Mas quando o Messias vem, agora celebra o quê? Eu me dei por essa causa, eu morri por isso, eu dei a minha carne e derramei o meu sangue, né? O sangue que tira o pecado do mundo, o sangue que o pecado traz morte, mas o sangue derramado agora traz vida, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então, olha bem, o pão não tinha fermento, porque o fermento tinha que ser tirado da casa. Então o vinho também não era levedado, era o suco da videira. Mas não se tem uva o ano todo, você pode me falar isso, né? Mas se vocês conhecem a rapadura, né? O que eles fazem? Pega o suco da uva, da cana, e condensa ele, tira toda a água dele, leva ao fogo, vai mexendo e faz um tablete. Se você pegar o suco da uva também, né, e fizer o mesmo processo, você vai pegar um tablete de suco de uva, tá? Aí você pode reconstituí-lo. Você leva ao fogo com água novamente. Aí ele vai ser reconstituído. Você pode ter suco de uva, né? Naquele tempo usava-se esse processo. Hoje tem outros processos, né? Então não tinha álcool, né? Por quê? Não tinha levedo e não tinha fermento. Por quê? Porque o levedo e o fermento têm um símbolo neles: o pecado, a transgressão. Então aqui não tinha levedo e não tinha álcool, amém? Não tinha álcool e não tinha fermento. A casa era limpa para a celebração da Páscoa, né? Agora nós celebramos a Santa Ceia até que Jesus venha. O dia que Jesus vier, não vai ter a Santa Ceia, não vai ter mais pregação do Evangelho, porque a obra está concluída, né? O que haverá vai ser as bodas do Cordeiro, vai ser uma festa. Jesus estará presente e toda a igreja com ele reunida vai fazer uma celebração. E há uma ardente expectativa de toda a criação, esperando
a revelação dos filhos de Deus. Só os filhos de Deus vão entrar nessa. Só aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida que vão participar das bodas do Cordeiro. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida vai ficar de fora. Em Apocalipse fala direitinho, né? Que quem vai ficar de fora, tá? E quem vai ficar dentro, né? Então eu convido você que está ao alcance da nossa voz a vir para dentro, né? Para dentro como? Né? Crendo que Jesus é o Filho de Deus, né? E que Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade, que Ele é Senhor e que Ele é Deus, e que Ele deu a sua vida, Ele pagou todo o pecado da humanidade, pagou o teu pecado, o meu pecado, nos comprou com bom preço, não com prata e ouro, mas com o seu próprio sangue, o sangue de um justo. É o único homem que pisou essa terra que não pecou, é Jesus. Então o sangue dele tem a legitimidade para pagar os pecados da humanidade. Ele pagou, e com isso ele nos comprou. Nós devemos a nossa vida a ele, tá? Então ele nos comprou com um bom preço, tá bom? Com a sua vida, deu a sua carne e o seu sangue em favor de todos aqueles que nele creem, tá? E ele deu a marca da promessa, né? Todos que têm o seu nome escrito no livro da vida têm a marca da promessa, que é o Espírito Santo. Tá? Nós recebe o Espírito Santo para quê? Para nos ajudar, para compreender as Escrituras e para ter vida com Deus, vida e discernimento espiritual para realizar as obras de Deus aqui na terra e ter também os dons espirituais para realizar a obra de Deus na terra e ter o que mais? Discernimento sobre as Escrituras. Você vai entender as Escrituras se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Só que tem muita gente que, né, com poder intelectual, acha que já sabe, né? Isso é uma presunção. Tá? Quem nos ensina as Escrituras por revelação é o Espírito Santo. Amém? Então, aqui no livro de João, capítulo 6, ele fala o seguinte: em verdade vos digo, verso 47, quem crê tem a vida eterna. Você crê em Jesus? Então você pode dizer, tem a vida eterna. Agora, crer, né? Crer é uma parte. Agora, para que se concretize isso da nossa vida através da fé, nós precisamos manifestar. Manifestar como? Fazendo uma aliança com Jesus. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da humanidade e me arrependo de todos os meus pecados. Pronto, é uma aliança, é um contrato com Deus através de Jesus Cristo. Então quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai, tá? Enquanto ministérios aí ficam arrumando muitas coisas, ficam inventando muitas coisas, mas só uma coisa é suficiente: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, não precisa de complemento, né? Ele pagou, é o justo pelos injustos, o sangue de um homem que não pecou em favor de todos aqueles que pecaram. Então ele tem a legitimidade de pagar os pecados. Por isso que ele falou: se eu tenho poder de perdoar pecados, né? Só Jesus perdoa o pecado. Porque ele tem a legitimidade, porque ele nunca pecou. E o seu sangue é o sangue de um justo, né? Então é a moeda de pagamento de todo o pecado da humanidade. Então quem nele crê não será confundido e nem envergonhado. E quem nele crê tem a vida eterna. Em verdade, palavras de Jesus, né? Você é cristão, então você
Deve crer no que Jesus falou. Só isso, né? Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui ele pega o símbolo do pão, porque o pão alimenta. O pão traz o que você alimentou, você fica satisfeito. Você não quer outro alimento, né? Eu já comi, né? Eu já almocei. Aí você vem e traz mais alimento. Não, eu estou satisfeito. O que é isso? Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o verdadeiro alimento, verdadeira bebida. Quando você alimenta dele, né? Por isso que ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento, é o verdadeiro alimento. Se você comer dessa comida, você não vai querer outra comida. Se você pegar essa doutrina, a sã doutrina, você não vai perder tempo mais com falsas doutrinas, falsas religiões, ou com qualquer outra palavra que não coincide com o Evangelho. Quer dizer, vem para você com outra doutrina, você vai dizer o quê? Eu estou satisfeito, né? Eu já estou alimentado com o pão da vida. E vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quer dizer, se você comer só o pão dessa vida, só o pão natural, vai comer e vai morrer, né? Mas o pão que desce do céu, esse dá a vida, né? E ele fala: este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. É esse pão que dá vida, é Jesus que dá a vida. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Olha isso, né? Aí ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E Jesus é o que? O verbo de Deus que se fez carne. Ele é a palavra de Deus, que é verdadeiro alimento, verdadeira bebida. Você deve comer, você vai ficar satisfeito, né? Então pode trazer para você outras doutrinas, heresias, né? Por isso que a gente fala as pessoas falam heresias, religiões que são heresias, que são totalmente, né, afrontosas à sã escritura. Você vai saber quando você alimentar do verdadeiro pão que desce do céu de Jesus, você vai repelir as heresias, você vai repelir toda a falsa doutrina. Amém? Né? Se alguém dele comer, viverá eternamente. A palavra de Deus é vida, ela traz vida. Glória a Deus. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quer dizer, aí ele vai fazendo um paralelo: eu vou me dar em sacrifício por esta causa, vou morrer por esta causa, né? Para que vocês tenham vida. Aí os judeus ali, os discípulos, né, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus, tudo que ele fala tem conotação espiritual, mas quando as pessoas ouvem, elas ouvem com uma conotação natural, do mundo natural. Jesus está falando das coisas espirituais. Quando ele chegou para a mulher samaritana, falou assim: se você soubesse, quem te pede água é você que pediria a mim, eu te daria água, né? E se você dela beber, você nunca mais vai ter sede. Jesus está falando do alto, Jesus está falando das coisas do reino, Jesus está falando das coisas espirituais, mas ela está interpretando como: mas o poço é fundo, o senhor não tem corda.
O senhor não tem balde, como é que o senhor vai tirar água lá? Como é que o senhor vai me dar água lá? Né? Olha para você, então, as pessoas, quando você pegar as escrituras, olhem para o alto, olhem para as coisas eternas. Elas falam de coisas espirituais, né? Chega para Nicodemo e fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ser discípulo, né? Não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Ué, mas como que eu vou nascer de novo? Eu sou velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Ele está interpretando as coisas, as palavras de Jesus como naturais, do mundo natural. Falei: não, Nicodemo, presta atenção, Nicodemo, te liga, né? Como diz aí na gíria, né? Nascer de novo é aquele que não nascer da água. A água que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, ela é pão, ela é água, ela é vinho, né? Então, graças a Deus, né? Então vamos interpretar espiritualmente, né? Aí eles ficaram lá, respondeu-lhes, disputavam coisa: como pode esse dar-nos a sua carne? Quer dizer, Jesus está dizendo o quê? Eu vou me dar em sacrifício, eu vou morrer por isso, né? Essa é a minha carne que eu vou dar para vocês, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Isso soou muito estranho para, né? Vamos comer a sua carne, beber o seu sangue. Que negócio é esse? Deve estar tão intimamente ligado em Jesus, né? Isso que eu falo. O alimento dele, a palavra dele, o sacrifício dele, olha bem, né? Ele se sacrifica, né? Então quer dizer, se você não receber o sangue dele sobre você, se você não lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Ser lavado pelo sangue de Jesus, quer dizer, o que é isso? Você recebe o sacrifício dele em teu lugar. Você morreu, mas ele te deu vida. Jesus morreu, mas te deu vida. E como, né, ele sendo o autor da vida, a morte não poderia segurar ele, então ele reassumiu a vida. Glória a Deus. Então nós temos uma ligação tal com Jesus, né? A ponto de Paulo dizer assim: não sou mais eu quem vivo, mas Jesus vive em mim. Quer dizer, ele morreu, eu morri junto com ele. Agora ele ressuscitou, eu ressuscito também. Agora eu assumo vida, e não é qualquer tipo de vida, agora é vida eterna, pelo o poder da ressurreição. Ele assumiu a vida, e da mesma forma que o poder da ressurreição esteve sobre ele, também estará sobre mim, para ser ressuscitado, né? No tempo oportuno. Filho, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O sangue de Jesus nos traz vida, nos traz vida. Sem ele nada podemos fazer, sem ele estávamos mortos, mas ele nos deu vida. A palavra de Deus traz vida, o sacrifício de Jesus nos trouxe vida, e vida com abundância. Aí ele vem e diz, né? Aí vai ficar mais difícil para eles entenderem, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, interpreta espiritualmente: quem comer da minha carne, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu trouxe para vocês a sã doutrina, eu trouxe para vocês as normas de Deus, um modelo de vida que
vocês devem ver, em quem vocês devem crer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estejam tão intimamente ligados em mim. É isso que ele está falando. Alimenta-te de mim, alimenta-te da verdade, e o Senhor te esclarecerá. Quem comer da minha carne. Aí ele está reportando também o quê? Aí ele deixa também uma celebração, né? O pão simbolizando a carne dele, né? Na Santa Ceia você não oferece só pão, não é só pão, tem que ter o vinho, porque ele está falando, tem quem come da minha carne e bebe do meu sangue. Beber do sangue de Jesus é aceitar o sacrifício dele no teu lugar. Ele morreu para te dar vida. Isso é beber o sangue de Jesus. Pois a minha carne é verdadeira comida. Pronto. E quando esses milhares de pessoas que têm um nome escrito na vida, como é que vai comer a carne, né? A carne natural de Jesus, né? Ele está revestido, né? Ressuscitou em carne, né? Subiu. Ele está lá à direita de Deus Pai, aguardando que seus inimigos sejam colocados por estar nos seus pés. Como é que eu vou comer a carne dele? Ele deixou para nós o pão vivo, a carne dele, quer dizer, né? Todo o empenho dele. Deixou o pão da vida, a sã doutrina, deixou as palavras dele. É o alimento que nós alimentamos. Glória a Deus. E eu o ressuscitarei no último dia. Celebramos, né? Distribuímos o pão, simbolizando a carne de Jesus, né? Distribuindo o vinho, né? O vinho que é o suco da videira, simbolizando o sangue. Quer dizer, nós estamos lembrando de tudo que ele fez, discernindo o corpo de Jesus. Também a igreja que ele comprou com o seu sangue, a igreja que ele comprou, aqueles que estão ligados a ele, não tem falsas doutrinas, é um só Deus, um só batismo, um só Salvador, que é Jesus. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Torna-se um só. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. É isso. Está tão intimamente ligado, né? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. Não é semelhante ao pão natural, né? Agora o pão é espiritual, né? Nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava nas sinagogas. Mas muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ele estava ligado na terra, ele estava ligado no pão. Por isso que Jesus multiplicou o pão, alimentou, né, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, dá uns 35.000 pessoas, né? Eles comeram pão, ficaram, né, saciados ali daquele pão, né? Aí depois Jesus sai e tal, aí eles vão atrás de Jesus, e Jesus fala o que para eles? Né? Vocês vieram atrás de mim por causa do pão natural, mas o pão que eu tenho para dar é a minha carne, é a minha doutrina, é o meu sacrifício, é o meu sangue que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Quem comer este pão viverá
eternamente. Amém? Quer ter vida? Se liga em Jesus, aceite Jesus como Senhor da tua vida, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Receba de graça, em nome de Jesus, seja salvo, liberto, curado, transformado, receba a tua cura, em nome de Jesus. Amém?